mostrar para vocês inúmeras possibilidades que você pode fazer com este trabalho. Você pode montar barrados de toalha, barrados de pano de prato, faixas decorativas de toalhas, você pode fazer faixas de bolsas, você pode montar painéis, você pode colocar em roupas, fazer um detalhe na sua blusa. Olha que interessante, já pensou? Você construir uma blusa feita por você, ainda colocou um detalhe de pet? Ela é muito interessante. Então pegue lápis e papel na mão para você anotar todas as dicas que elas são valiosas. Antes de continuarmos na nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, inscreva-se, curta e compartilhe com a sua amiga. Isso ajuda muito o canal a crescer e fazermos novos conteúdos para você. E agora uma novidade, você pode assistir os nossos conteúdos em primeira mão, antes de todo mundo. Basta assinar o nosso canal. E agora, vamos para a nossa aula. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu construo esse barrado aqui. Aqui eu tô com uma peça pequena, é uma nécessaire pequena, e eu coloquei este detalhe para valorizar ainda mais a minha nécessaire. Mas esse detalhe aqui, você pode colocar, fazer ele mais vezes e colocar, por exemplo, num barrado, uma toalha de lavabo, uma toalha de rosto, até numa toalha de banho. Pode também colocar num barrado de toalha de mesa, pode colocar no barrado de cortina, pode fazer detalhe numa camisa, pode fazer o detalhe numa bolsa. Então é muito incrível como você olha, você fica imaginando, como será que foi feito isso daqui? Porque está tudo cortado em pedacinho. É muito simples. Para isso, eu vou utilizar as minhas réguas. Eu tenho a 10.618, que é a pequena, e a 10.619, que é a grande. Observe que eu tenho dois tons. Eu tenho um tom marrom aqui atrás e eu tenho um tom avermelhado deste lado aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou escolher a régua. Então, para esse daqui eu usei a régua pequena. Eu vou medir a largura da minha régua e vou cortar o tecido o dobro. Então, eu vou pegar um pedaço de tecido marrom, que seria para cá, e um pedaço de tecido avermelhado para cá. Qual medida, Ana? Depende do que você vai fazer. Então, por exemplo, se é uma nécessaire, como é o caso aqui, eu deixei um espaço maior aqui, um espaço maior aqui, porque é a altura da minha nécessaire. Se é um barrado, por exemplo, de pano de prato, você vai cortar 2 vezes a altura da régua, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir a largura da régua e vou colocar o dobro. Vou colocar o dobro. Então, eu vou dobrar essa régua ao meio. Essa régua não, esse tecido ao meio. Vou fazer dessa maneira aqui, olha. Para que caiba a largura da minha régua. Poderia ser menor? Poderia. Não teria problema, não. Essa lateral aqui sairia mais estreita. Então, depende da largura que você quer. A largura da régua, ela me dá esse espaço maior aqui. Mas se eu cortar, por exemplo, menor, posso usar a régua grande? Posso. Olha aqui, ó. Ele está menor que a largura da régua. Mas eu consigo cortar porque eu tenho esses espaços aqui que vai sobrar. O que vai acontecer? Vai ficar mais estreita essa altura aqui. Na hora que eu for cortar, ao invés de cortar com a pequena, eu vou cortar com a grande para mostrar para vocês terem uma ideia de como que fica os dois tamanhos. Então aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabilizar o tecido marrom e o tecido avermelhado com uma entretela colante. Uma entretela dupla face. Aquela que a gente faz a aplicação. Então, o que eu fiz? Cortei as 2 faixas na medida que eu quero para fazer a minha peça. Vou pegar um pedaço de entretela colante, vou colocar essa entretela deixando 1 centímetro menor, não precisa cortar inteiro. Se quiser cortar inteiro, pode cortar. Mas eu estou fazendo para economizar a entretela, então eu tirei 1 centímetro menor em volta todinho. Então, se você pegar a peça, aqui, ó, ela tá com cola inteira, porque eu refilei. Mas, aqui nessa peça que eu coloquei, que eu estabilizei, olha, eu deixei tecido aqui, sobrando. Se você não quiser economizar a entretela, se você não se importar, pode colocar na folha inteira de tecido, tá?
Então, o que você vai fazer? Põe o tecido no avesso, põe a entretela, vem com ferro, posiciona o ferro, esquentou, tira a película protetora, vem com outro tecido, posiciona em cima e novamente com o ferro aquece para poder colar a entretela adesiva. Aí ela vai ficar dessa maneira aqui. Então ela está colada. Observe que ela está colada. Eu deixei sobrar para poder mostrar. Olha, ela tem a película está aqui, está colada. Aí o que você vai fazer? Você vai dobrar o tecido ao meio. Dobrei o tecido ao meio e eu vou pegar a régua. Se eu for trabalhar com a régua pequena, eu vou colocar a dobra do tecido aqui onde tem esses cortes, certo? Então, eu vou vir e vou cortar nestes cortes aqui. Aqui vai sobrar tecido e vai sobrar tecido, porque é essa parte que eu quis maior para dar altura na minha peça, certo? Só que eu não vou usar a pequena, porque eu já tenho essa daqui para mostrar para vocês. Eu vou utilizar a régua grande. Então, eu vou fazer da mesma maneira. Vou fazer isso daqui, ó. Posicionei a régua, vou deixar aqui, eu não vou utilizar essas duas linhas aqui, porque eu não tenho tecido. Então, eu vou utilizar, deixei um espaço aqui e deixei um espaço aqui, certo? Fiz isso daqui, posicionei a régua na dobra do tecido. E vou vir e vou cortar, vou vir aqui e vou cortar nesses cortes, exatamente nesses cortes aqui. Essa daqui é o que as peças vão ficar maiores. Então, venho aqui, posiciono. Você também pode riscar se você quiser. Eu não risco, não. Eu vou direto com o cortador. Você pode riscar e cortar com a tesoura. Dá certo também. Se você tem a mão trêmula, tem receio de se machucar, não corre esse risco. Mas se você não fica segura, risca e corta com a tesoura. Aí o que vai acontecer? Vou abrir e vou dobrar. Eu peguei meu ferro para facilitar, para mostrar para vocês. Então, ela já está toda cortada, abri. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar todas as faixas maiores. Vou dobrar todos os cortes maiores. Vou vir aqui, dobrei um. Dobrei. Dobrei aqui. Eu teria que deixar apenas com 3, para eu ter espaço aqui e ter espaço aqui. Eu cortei um a mais. Então, nesse caso aqui, eu precisaria ter deixado esse tecido maior. Porque olha o que aconteceu. Está vendo? Ele saiu a ponta fora do tecido. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Pega um papel dobradura e faça isso. Passa cola, 2 papéis dobradura, monta e veja se de repente você quer montar isso daqui maior. Quanto que você vai precisar deixar de tecido nessa altura aqui, certo? Nesse caso aqui, eu teria somente 3 peças do maior. Olha, eu teria 3 peças do maior para poder trabalhar. O que eu vou fazer para aproveitar? Eu vou vir aqui, vou emendar mais tecido avermelhado, vou fazer ele mais comprido para eu ficar com 4 faixas. Porque senão eu tenho que cortar ele aqui. Eu tenho que costurar e deixar ele na metade também. Pode ser feito? Pode ser feito sem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Mas olha a diferença de tamanho. Olha a diferença de tamanho.
com a régua pequena e com a régua maior. Aí o que eu vou fazer? Eu gosto muito desse tamanho aqui, desse grande. E o pequeno também eu acho legal para peças mais delicadas, né? O que você tem que fazer agora? Agora você tem que ir para a máquina e costurar. Só que para costurar, eu tenho que posicionar o tecido de baixo. Então eu vou vir com o tecido de baixo aqui, escolhi um bege claro, vou vir aqui, vou posicionar o tecido bege embaixo. Você tá vendo? Porque senão vai ficar vazado. Se é uma camisa, por exemplo, você pode utilizar em cima da base da camisa. Se é uma toalha, por exemplo, uma toalha de rosto, uma toalha de lavabo, você pode utilizar a própria base da toalha, aquela faixa do pintboard, você pode colocar em cima, sem precisar colocar o tecido. Mas se quiser uma cor contrastante, aí você coloca a parte de trás, que é o caso desse daqui. Então, na realidade, eu trabalho com 3 tecidos. Um tecido para cá, um tecido para cá e um tecido para cá. A Ana poderia ter virado para o lado do marrom? Poderia. Era só fazer isso daqui, olha. Virar do outro lado. Eu acho essa régua incrível. Ela te dá um efeito muito bacana. E agora eu vou para a máquina. Eu vou para a máquina e vou passar uma costura aqui, olha. Em volta todinha da peça. Então eu passo aqui dentro e passo nessa parte menor aqui. Vai ficar dessa maneira aqui, olha. Dessa maneira. Então observa que está costurado aqui, olha. Está costurado aqui em volta e aqui nesse vazado interno também. Então dá uns efeitos bem interessantes, bem bonito. Bem bonito. Nesse caso aqui eu gostei mais do marrom com laranja para fora. Certo? Então aproveite que é uma régua de muita utilização e que você consegue fazer trabalhos incríveis. Se você montar numa bolsa e colocar na parte de cima, ela fica interessante. Se você colocar ela na vertical, também fica bem interessante. Barrados de pano de prato, toalhas de mesa, barrados de cortina fica muito interessante. Que tal você montar uma cortina para sua cozinha? Vai ficar muito legal. Faz ela lisa, põe o barrado embaixo dele, deixando uns 10 centímetros de sombra aí. Tenho certeza que você vai ser elogiado pela família inteira. Beijinhos e até a nossa próxima dica de régua. Vocês que assistiram a aula até aqui e quer saber mais sobre PET, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o portal do Patchwork. O portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês desde o pet para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde pet, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo, clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá!